Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos falando hoje sobre Parkinson, doença de Parkinson. O que você precisa saber sobre essa doença? E estamos aqui no estúdio com o Dr. Samuel Vieira, que é neurocirurgião. Nós já falamos bastante no primeiro bloco. Ele já mostrou o cérebro, já mostrou imagens aqui. Então tá bem bacana. E agora, foi feita uma pergunta anterior pelo Dr. Marcos, e nós vamos agora destrinchar essa pergunta, que é falando sobre alguns dos sintomas, algumas das manifestações. Doutor, em relação ao tremor, fala para a gente um pouquinho sobre essa manifestação. Bem, o tremor da doença de Parkinson, ele é característico que o paciente apresenta geralmente em um lado do corpo, tá? Muito difícil apresentar dos dois lados do corpo de uma única vez, tá? A frequência desse tremor é de 4 a 6 vezes por segundo. Tudo isso faz diferença na hora do médico avaliar. E geralmente acomete o membro superior, mas também pode acometer outras estruturas do corpo. Os sintomas são muito frequentes, na verdade, né? O tremor, agora tem a questão da rigidez também, né? Que os pacientes apresentam também. E os familiares devem se questionar ou perguntar o que é isso, como que ocorre essa rigidez. É possível explicar, Samuel, um pouco a respeito desse comportamento, dessa rigidez nos pacientes, provém de que, assim, se ela se agrava com o tempo, ou se tem como a família adotar alguma medida para melhorar essa rigidez? Sim, a rigidez ela é caracterizada por uma espasticidade, né? A dificuldade do doente, do paciente, a poder mover de forma mais suave algum membro do seu corpo, tá? Geralmente a rigidez, essa espasticidade, ela acomete a musculatura flexora, né, que é aquela que faz a gente dobrar o braço ou dobrar a perna ou a coluna, tá? Mas também pode acometer a cabeça. E uma característica interessante dessa rigidez, por exemplo, quando a gente quer abrir o braço, a gente simplesmente vai e abre o braço. O paciente que tem a rigidez, se você tenta abrir o braço dele, é rígido, né? Mas numa hora cede, ele cede como se fosse uma roda dentada, ela não cede de uma vez só, ele cede como se tivesse alguma coisa segurando. E às vezes não consegue fazer toda a extensão do braço. Mas a rigidez também pode acometer a perna, a musculatura de laringe, de faringe. Tem uma palavrinha aqui. Pode falar, doutor. Assim, isso acaba alterando muito, diminuindo muito a qualidade de vida do paciente também, né, durante o dia a dia. É medicamentoso ou tem alguma medida que a família possa adotar para melhorar isso? Ou infelizmente não tem algo que possa ser feito em ambiente domiciliar para melhorar? Ou depende da resposta medicamentosa também? Então, posteriormente eu vou falar sobre o tratamento, mas a resposta ela é dramática com o tratamento. O tratamento bem feito, né, quando o diagnóstico é feito de forma correta, melhora muito a rigidez, tá? Melhora muito o tremor. A bradicinesia também melhora bastante. O que acontece é que às vezes o tratamento não melhora muito a instabilidade de marcha, que eu ainda vou falar sobre as características da instabilidade de marcha. Mas a rigidez ela geralmente tem uma boa resposta sim aos medicamentos. O senhor já em vários momentos falou sobre a bradicinesia, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco mais, explicasse para o nosso telespectador o que significa isso, essa palavra tão diferente e incomum, né? Que as pessoas não costumam muito ouvir. Mas eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. Então, bradicinesia significa a lentidão de movimentos. Então, o que acontece é que a pessoa com doença de Parkinson, ela tem uma dificuldade de realizar um movimento. Então, por exemplo, se eu quiser estender o meu braço aqui agora para pegar uma caneta, eu vou, estendo, pego a caneta e volto. O paciente com doença de Parkinson, ele vai ter literalmente uma lentidão, ele vai demorar bem mais tempo para poder conseguir atingir o seu objetivo de movimento. Além disso, na bradicinesia também existe uma diminuição de amplitude. Então,
Às vezes a pessoa quer fazer um determinado movimento, mas ela tem uma limitação e não consegue alcançar o máximo que poderia alcançar. E o interessante da bradicinesia é que ela acomete não só braços, né, mas também acomete a face, a laringe, a faringe. Isso pode causar alguns distúrbios. Por exemplo, a pessoa que tem a bradicinesia na face, ela vai apresentar uma hipomimia. O que é isso? É uma pouca expressão facial. A pessoa não consegue se expressar muito bem e ela fica como se fosse um rosto apático, sem expressão. Se a bradicinesia associada à rigidez, inclusive, acomete a musculatura da laringe, porque para a gente falar, nós temos uma musculatura da laringe. As nossas cordas vocais ficam mexendo o tempo todo. Se há uma bradicinesia da laringe, o que acontece é que a gente pode ter uma dificuldade de falar, pode falar mais baixo, ou então a gente pode ter uma dificuldade de mudar o tom da voz, tornando a voz mais monótona. Se houver um comprometimento de bradicinesia de outras musculaturas da faringe, a pessoa pode ter uma dificuldade de deglutir, de engolir. E o que acontece? A pessoa vai produzindo saliva, e numa hora acaba cuspindo saliva. Mas não é porque ela está produzindo às vezes mais, é porque ela não consegue engolir. A gente engole saliva todo dia, várias vezes por dia. E essa pessoa já tem essa lentificação. Na perna, a pessoa já vai apresentar uma lentidão também para deambular, e isso pode levar a uma instabilidade de marcha. É interessante se falar sobre a bradicinesia, né, Samuel, porque o programa serve também como instrução também a familiares também, né, para também diminuir assim até a intolerância no meio familiar por conta da mudança de comportamento. Geralmente se acomete idosos, na verdade. E idosos, assim, muitos já estão fora do mercado de trabalho, ficam mais tempo dentro de casa. Com isso diminui assim, a mobilidade, diminui a capacidade de fazer tarefas e até higienizar também. Então o programa, assim, eu até agradeço a tua participação aqui, porque está servindo tanto para esclarecer, né, aqueles que estão tratando de Parkinson, mas também aos familiares, a quem convive com os pacientes no dia a dia, né? Porque se não está ciente de que essas alterações de comportamento, assim, então pode até, infelizmente, ouve-se a respeito de maus tratos, em decorrência de não ter paciência, tolerância adequada para isso, né? Outra coisa para instruir, fala um pouco sobre a instabilidade da marcha do paciente. Muda o comportamento para ele andar, a velocidade, a qualidade da caminhada, qual é o padrão da marcha e o que é essa instabilidade no paciente com Parkinson? Então, a instabilidade pode ser levada também pela bradicinesia, né? A própria lentidão de movimento das pernas. Isso já gera uma alteração de marcha, mas também existem outros eventos, né? Por exemplo, existe o evento da congelação, que é chamado de freezing. O que é a congelação? A pessoa ela quer executar um movimento. Ela quer se levantar da cadeira, por exemplo, ela já se levantou da cadeira e ela quer começar a andar, mas ela não consegue. Então, isso que você falou é muito interessante, porque os familiares eles têm que entender que isso faz parte da doença, né? Não é que o paciente está enrolando ou ele não quer fazer. Ele quer fazer, mas é uma doença, ele não consegue manifestar essa vontade. Tá? Então existe o freezing, e o pior do freezing, no meu ponto de vista, né, que não é só essa congelamento para você começar a andar, mas também o freezing, o congelamento, ele pode acontecer quando o doente já está andando. Então, o que acontece? O paciente já está andando e de repente ele congela. Só que como ele já está andando, pela inércia ele acaba caindo, isso leva a quedas. Ele não se preparou para parar, ele simplesmente para de dar a passada e cai. Um outro ponto da instabilidade de marcha é chamado de festinação. Isso acontece porque o paciente ele acaba jogando o seu ponto de gravidade mais para frente, devido à rigidez também. Então, o que acontece? Quando ele vai andar, quando ele vai caminhar, ele começa a acelerar o passo. Então, às vezes, ele começa a andar rápido demais, mas isso não é voluntário. E o que isso pode levar a quedas também.
Então, existe realmente a necessidade da compreensão desses pacientes que apresentam essas doenças, até para a pessoa poder ajudar, né? A pessoa começar a acelerar demais, tenta parar o paciente, tenta ajudar ele a recomeçar o seu ato de andar. Isso é muito importante. Um outro tipo de estabilidade de massa já seria o oposto, né, da lentidão, que é quando a pessoa ela começa a andar rápido demais, porém de forma coordenada, que não é aquele evento mais descoordenado, tá? Isso geralmente pode acontecer quando a pessoa sofre uma forte emoção. Esqueci de falar, por exemplo, uma outra característica do tremor, né? Quando a pessoa fica muito emocionada, o tremor piora. Então o tremor ele influencia na manifestação neurológica da doença de Parkinson. Ótimo. E doutor, quais são as manifestações não motoras? Tem alguma manifestação não motora que a gente possa estar observando no paciente com doença de Parkinson? Toda aquela explicação que eu fiz, né, com esse modelinho de cérebro foi para chegar nesse ponto, né, as manifestações não motoras, exatamente. Dentre as manifestações não motoras, as principais são as neuropsiquiátricas, as autonômicas, o distúrbio do sono e caracterizado como outras, tá? Dentre as neuropsiquiátricas, as alterações cognitivas, né, aquelas que levam um estado de confusão, esquecimento, elas podem estar presentes em cerca de 30% da população que tem Parkinson, tá? Mas geralmente isso acontece nas fases mais avançadas, justamente porque o que controla o nosso estado mental, vamos dizer assim, quem sou eu, é realmente as regiões mais em cima lá do cérebro. Então, como a doença começa de baixo para cima, essa região, na doença de Parkinson, tende a ser acometida posteriormente, gerando um estado demencial. Porém, o estado neurológico, o estado neuropsiquiátrico mais frequente é a depressão. Tá? E a depressão ela pode ser não só porque o paciente ele entende que muitas vezes ele pode realmente se tornar incapaz de fazer atividades, desde atividades mais simples, tomar banho, vestir sua própria roupa, e isso vai gerando um desgaste mental da pessoa, gerando depressão, mas também uma alteração das estruturas cerebrais que eu citei. Então, essas próprias alterações cerebrais também por si só podem gerar esse estado de depressão. A depressão ela é mais frequente, pode acometer até 40%, é uma porcentagem muito alta, 40% dos pacientes com doença de Parkinson pode ter depressão associada. E aí a gente faz um tratamento medicamentoso assistido para isso também. Dentre as alterações de sono, né, a gente pode citar a insônia, né, alterações do sono tipo REM, que é um estágio do sono. E de dia, às vezes, o paciente também pode apresentar um pouco mais de sonolência, né? Por motivo, muitas vezes, não dormir bem de noite. E também, quando inicia o tratamento, a levodopa, que eu já vou explicar depois sobre o tratamento, ela também pode dar um pouquinho de sono. Então, existe a necessidade de fazer um controle do tratamento de sono desses pacientes também. Dentre outras, a gente pode citar um dado muito importante, que é a diminuição do olfato. A diminuição do olfato está presente em 80% a 90%. Não é a ausência total, pode ter também, mas é a diminuição do olfato. E a gente está em plena pandemia, vamos dizer assim, né? Que o Covid ele desencadeia a diminuição do olfato. Então, posteriormente, eu vou falar sobre um pouco disso também. Entre outras alterações que a gente pode citar são as autonômicas. As alterações autonômicas também é explicado logo no início, quando eu falei sobre o nervo vago, que ele também controla o coração, controla o intestino, né? O que pode acontecer? A pessoa pode apresentar uma pressão baixa de forma súbita, a pressão dela pode abaixar quando ela se levanta, além da constipação intestinal que a gente já citou. Outra alteração não motora, a pessoa pode apresentar uma dor crônica devido à rigidez e também à bradicinesia. Por quê? Porque isso leva a um desgaste, a pessoa se sente mais fadigada, ela tem que fazer mais esforço para reexecutar o seu movimento, haja visto que demora mais, então existe mais energia. Então a pessoa também pode ter dor crônica associado
E as dores, inclusive, também podem causar insônia. Muitas informações aí que algumas eu confesso para vocês que eu não sabia, né? Mas o programa ele tanto serve para vocês quanto serve para a gente que está aqui no estúdio. Gente, já estamos encerrando aí o segundo bloco, mas não saiam daí que tem mais informações para você. Gente, se você precisa comprar aquele presente, aquele brinquedo, passa lá na ReHap, que fica no Shopping Pátio Marabá, no piso L2. Lá tem uma variedade de brinquedos assim para todas as idades. Dá uma passadinha lá na ReHap que você com certeza não vai se arrepender. Passa na ReHap.